Saudações! Hoje vamos falar sobre um tema cuja maioria das pessoas prefere evitar. Falaremos sobre a morte. O que vem a ser a morte? E a que fim ela tende? Que fim tem a morte? A morte é o apagar das luzes. A morte é uma transição. A morte é a forma através da qual a vida se recicla. A morte é o apagar de uma consciência. Existem diversas definições. Que fim tem a morte? A que fim ela atende? Se a morte não existisse, a espécie humana se proliferaria pela superfície da Terra de maneira desenfreada, de maneira descontrolada. Isso seria um problema. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que alguém faleceu. Nós estamos todos lá no velório e eu já estou vestido apropriadamente, como você pode observar. Então as pessoas estão ali tristes, comentando quão querida era aquela pessoa que se foi. Mas você sabia que as últimas células cerebrais, os neurônios, só encerram suas atividades 48 horas após a morte? E é justamente por isso que não devemos cremar um corpo antes desse período. Eu tenho uma ideia do que acontece após a morte. Muitos relatos existem de pessoas que morreram, isso mesmo que você está ouvindo, pessoas que morreram e foram ressuscitadas através de massagem cardíaca, de respiração boca a boca, utilização do desfibrilador. Muitas pessoas que realmente pararam de respirar, o coração parou de bater, estavam mortas, mas foram reanimadas, foram ressuscitadas utilizando esses métodos. E essas pessoas nos fornecem um relato do que, não posso dizer do que vivenciaram, essa não é a palavra mais adequada. Essas pessoas nos dão um relato do que experienciaram, vamos dizer assim. Existem diversos filmes que exploram esse tema. A pessoa tem a sensação de estar num túnel, de ver uma luz, tem a sensação de se verem de fora de seus corpos, né, verem a si mesmos. São as sensações que essas pessoas têm, mesmo estando mortas, porque o seu cérebro ainda está vivo. Como eu havia dito, os últimos neurônios só encerram suas atividades 48 horas após a morte. Então, essas pessoas têm essas experiências. Mas a questão é, depois que esses últimos neurônios encerram suas atividades, essas experiências continuam? Ou seja, a mente pode existir sem um corpo? Isso é possível? Você já parou para pensar que o ser humano, ele abate o gado, abate as aves, abate os suínos, abate os peixes, caça, mas amanhã ou depois pode estar naquela situação, um dia da caça, o outro do caçador. Já tinha pensado nisso? Façamos uma analogia. Você chegou do trabalho, muito cansado, tomou seu banho, jantou, deu atenção à sua família e foi se deitar. Você se recolheu aos seus aposentos, foi dormir e a noite passou num piscar de olhos, passou num estalar de dedos. Você abre os olhos e diz: já amanheceu? Já teve essa sensação, não teve? Pois é, talvez a morte seja uma ilusão, uma transição, uma ponte. A morte tem um fim. Sem a morte nós teríamos um grande problema.
Mas é possível encarcerar a morte. Se eu te dissesse que é possível. Eu sou programador de computadores. Eu sei que podemos, ao desenvolver um software, criar laços de repetição para faça, repita até, enquanto faça, e também o vá para. Eu me lembro de uma aula do professor Teodoro no colégio CCI, do Centro Capixaba de Informática, que ele estava explicando sobre os laços de repetição. Falou sobre o para faça, o enquanto faça, o repita até, mas advertiu: não utilizem o vá para, disse ele. E quando ele falou não utilizem o vá para, aí ele aguçou a minha curiosidade. Chegando em casa, eu me coloquei a programar, desenvolvi um pequeno software utilizando a linguagem que ele estava ministrando e utilizei justamente esse laço de repetição, né, o vá para. Criei um laço de repetição. Era um programa para conversão de escalas termométricas. Então, na aula seguinte, eu falei com ele: professor Teodoro, eu desenvolvi um software para conversão de escalas termométricas. Aí expliquei para ele, né, que você digita lá uma temperatura em Celsius, ele fornecia em Fahrenheit e etc. Ele elogiou bastante, gostou muito da minha iniciativa. Aí, depois que ele elogiou, eu falei: mas eu utilizei o vá para. Aí ele arregalou os olhos e disse: como assim? O que você fez? Aí eu respondi: bom, eu criei um vá para, criei o rótulo início e dentro de uma determinada estrutura condicional eu desviei o fluxo de execução do programa para o início, para resolver determinada situação. Aí ele passou a mão no rosto assim, olhou e falou: isso, meu amigo, é o início do fim. E explicou o porquê, né? Ele disse, ele usou um termo, programação espaguete, porque você era um software pequeno, então eu tinha todo o controle do que estava acontecendo, mas em grandes algoritmos, quando as linhas de código são muitas, você pode se perder usando esse tipo de recurso. Você desvia o fluxo para um ponto, e dali você desvia para outro, e dali para outro, igual um prato de espaguete. Entra um fio aqui, sai ali, dá um nó e tal, você puxa o fio aqui, você está me entendendo? É perigoso. Mas sim, é possível encarcerar a morte. A resposta está aqui nessa tela, tá vendo? Esse é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, a hélice dupla ligada por pontes nitrogenadas. O projeto de construção de uma vida. É perfeitamente possível reprogramar o DNA de tal forma a tornar o homem, pelo menos, amortal. Podemos encarcerar a morte, se assim desejarmos, mas há um preço a ser pago. Imagine que o ser humano fosse amortal ou imortal. Uma espécie não pode se proliferar livremente pela superfície da Terra sendo imortal. Nem preciso explicar o porquê. Mas é possível fazê-lo. Eu não sou geneticista, mas as pessoas que estudam essa área com certeza, com certeza já devem ter feito alguns experimentos em laboratório só para averiguar, só para testar. Deixa eu ver se eu consigo tornar essa célulazinha imortal. Deixa eu ver se eu consigo tornar esse organismo aqui imortal. Duvido que não. A curiosidade não ia. Essas pessoas não iam deixar passar. Eu não deixaria. Eu faria esse experimento, com toda certeza. Mas mexer na programação do DNA, no genoma humano, é muito perigoso. Mas é possível sim encarcerar a morte. Isso tem várias consequências, inúmeras consequências. Esse tema é muito vasto, dá para falar muita coisa. Bom, acredito que está de bom tamanho, não é? Está de bom tamanho. Muito obrigado e até a próxima.